Hello everybody, welcome back to another English class. Today on Unity 3, we're talking about what you should and shouldn't do. Então a gente vai aprender como dar conselhos, como orientar as pessoas, colegas, o que você deve ou não deve fazer. O should é bem usado para sugestões, certo? Então, we're going through pages 182 to 185. So come with me. So open your books on page 182. Aqui, pessoal, ele comenta um pouco sobre como os festivais são diferentes em vários lugares. A gente não viu essa parte de festivais, certo? A gente vai começar aqui já praticamente no meio da Unity 3, certo? Mas vamos ver, vai dar certo. Different cultures, different ways. It's not only festivals that are different from one place to another. There are different behaviors, gestures, and ways of thinking. Look at these pieces of advice that the Tourism Board of Nepal gives to tourists visiting their country. Então a gente vai conhecer, um pouquinho mais sobre o país Nepal. E aqui ele vai nos dar alguns pequenos conselhos que o quadro de turismo do Nepal nos dá, certo? Para quem está visitando esse país. So, what are some basic Nepali costumes, that I need to know? Então, vamos ver quais seriam alguns comportamentos básicos para você não ofender ninguém quando for ao Nepal. So when visiting a temple, always circumambulate in it in a clockwise direction. Take off your shoes before entering a temple or a Nepalese home. Entrance to some temples is forbidden, so look out for such notices. Seek permission to take photographs inside temples or of religious ceremonies. You can accept a handshake offered by either a male or a female, but never offer your hand first. Show decency in dress and avoid any show of public affection. Então, vamos ver aqui de um por um e também analisar esse vocabulário novo. Então, na primeira parte, ele diz que quando você for visitar um templo, você não deve entrar de cara nele. Você deve fazer uma volta, andar em volta do templo na direção horária, certo? Então, isso aqui seria andar em volta do templo e clockwise seria na direção horária, ok? A segunda parte, ele fala que a gente deve sempre tirar os sapatos antes de entrar em um templo ou uma casa. A entrada para alguns templos, ela é forbidden, ela é proibida. Então, preste atenção para esses avisos, certo? Procure permissão para tirar fotos dentro de templos ou cerimônias religiosas. Você pode aceitar o aperto de mão oferecido tanto por um homem como por uma mulher, mas nunca nunca faça isso primeiro, né? Não é você que vai iniciar o handshake. Demonstre decência na maneira de se vestir e evite qualquer tipo de demonstração de afeto em público. Então, baseado nas coisas que a gente viu agora, o que ele nos pede? Tick, ou seja, faça assim, tick. The things that you should do because it's a good idea and it's polite, and make a cross the things that you shouldn't do because it's not a good idea, it's rude or offensive. Então, baseado naquelas coisas que eu li para vocês, a gente vai ter que definir se essas ações são ok para serem realizadas ou não na região do Nepal. Então, vamos lá. When you meet someone, make an OK sign. Kiss people on their cheeks. When you go into the temples, walk straight to the altar. Don't take photos unless it's permitted. Take off your shoes before going into a person's house.
Hug men, but don't hug women when you meet them. Pessoal, então, vamos ver qual é a opinião de vocês em relação a essas frases e em seguida vocês veem aqui comigo qual seria a melhor resposta. So, when you meet someone, make an okay sound, a sign, né? Na verdade, ele não fala nada sobre isso, mas pelo que ele diz no final sobre handshake, a gente entende que que não é isso que você faz quando você conhece alguém. So, no, não é para fazer um sinal de ok quando você conhece uma pessoa. Kiss people on their cheek. Então, também não há nenhum lugar que fala sobre dar beijinho nas bochechas de alguém que você acabou de conhecer. When you go into the temple, walk straight to the altar. Exatamente o contrário. Não vá em direção ao altar. Você vai dar uma volta, né? No sentido horário. So, no. Don't take photos unless it's permitted. Então, é não tirar fotos sem permissão. That's true. Take off your shoes before going to a person's house. Também é algo que foi indicado. Você tira os seus sapatos antes de entrar na casa de alguém. Hug men, but don't hug women when you meet them. Na verdade, ele fala don't hug anyone. Você deve aceitar um aperto de mão, nunca iniciá-lo, ok? So, like I said at first, should and shouldn't, they're used like giving advice. Então, são mais para conselhos e não ordens, não são regras, tá? Mas são conselhos a serem seguidos, o que fazer e o que não fazer. Então, vamos ler aqui uma explicação mais formal do que a gente viu. Giving advice. Usamos o should mais o infinitivo para dar conselhos. A negative form é feita com shouldn't. Então, observe. It's raining and cold. You shouldn't go out. You should stay home. Então, você está chovendo e está muito frio. Você não deve sair. Você deve ficar em casa. You should accept a handshake offered by either a man or a woman, but you shouldn't offer your hand first. Então, é o que ele falou sobre a cultura do Nepal. Você deve aceitar o aperto de mão, tanto de homem como de mulher, mas você não deve oferecer a sua mão primeiro. Para fazer uma pergunta, usa-se o should mais um sujeito. Então, a gente vai começar a frase com o should. O inglês tem muito disso, né? De na pergunta ele troca a ordem. Então, como é que ficaria? Should I take off my shoes before entering a Nepalese home? Será que eu devo tirar os meus sapatos antes de entrar numa casa de Nepal? I have to study for math test and I want to watch the last episode of the series I'm following. What should I do? Então, essa é a grande questão que todos nós nos perguntamos diariamente, né? Eu tenho que estudar para uma prova de matemática, mas eu quero assistir o último episódio da série que eu estou seguindo. E aí, o que eu devo fazer? So, go to the next page and let's practice. Match the problems with the piece of advice given. Então, pessoal, quando ele diz match, a gente deve combinar uma coluna com a outra. Então, a gente tem aqui letters A, B, C, D, E, F e várias sugestões para os problemas dados desse lado aqui, on the left. Então, a gente tem A, I'm always sleepy in the morning. B, I'm hot. C, I have an English test tomorrow. D, I was rude to my mother. E, I have a headache. F, I have a bad cold. E quais são as sugestões que a gente tem do outro lado? You should apologize to her. You should take off your jacket. You should take an aspirin. You shouldn't get near other people. You shouldn't stay up so late. You should study a lot this afternoon. Então, vejam aqui como vocês colocariam essas correspondências e vamos ver em seguida qual seria a melhor forma de match, né? De combinar essas colunas. So, letter A, I'm always sleepy in the morning. Então, essa pessoa está reclamando que ela está sempre com sono de manhã.
Então, o que é que ela pode fazer? You shouldn't stay up so late. Você não devia ficar acordada até tarde. Letter B. I am hot. So you should take off your jacket. Okay, take off your jacket. I have an English test tomorrow. So you should study a lot this afternoon. Então, ó, na prova de vocês, em janeiro, you should study a lot. Você deve estudar bastante. No caso aqui seria nesta tarde, porque a prova é amanhã, certo? So D, I was rude to my mother. You should apologize to her. Então, se eu fui rude com a minha mãe, eu deveria pedir desculpas a ela, ok? So E, I have a headache. Oh, I have a headache. Then you should take an aspirin. É engraçado porque nos Estados Unidos, principalmente, o remédio típico para dor de cabeça é a aspirina. Aqui eu acho que é mais um paracetamol, um dipirona. E a aspirina nem é tão usada aqui no Brasil, mas lá é bastante usada. So letter F, I have a bad cold. So you shouldn't get near other people. Se você também tem COVID, you shouldn't get near other people.